Atos capítulo 14, então, diz assim, se você não conseguiu achar ainda, me acompanhe aqui na minha leitura. Em Icônio, a partir do versículo 1, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo-o eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos dos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem os seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia da Síria, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que havia cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez por tua imensa graça, misericórdia. Agora pedimos que teu Espírito Santo nos conceda o entendimento, a sabedoria para compreender as Escrituras. Amém.
Capítulo 13 e capítulo 14 de Atos relatam então a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Nós já vimos que eles saíram da cidade de Antioquia, da Síria, junto com João Marcos, foram até a ilha de Chipre, mas ali João Marcos decidiu voltar. Eles então, Paulo e Barnabé, seguem sozinhos. Eles pregam primeiramente na cidade de Antioquia da Pisídia, numa sinagoga onde havia ali judeus e gentios, a gente poderia dizer convertidos, né, ao judaísmo. O processo era diferente, a gente hoje fala de um convertido, a ideia é um pouquinho diferente, mas enfim, é semelhante. Então nessa sinagoga existiam judeus e gentios, que a Bíblia chama de tementes a Deus. E a gente começa a perceber que o Espírito Santo inspira Lucas a demonstrar e a mostrar que Paulo e Pedro, eles, digamos assim, têm o mesmo ministério, têm a mesma estratégia. No capítulo 13 nós temos o discurso de Paulo, e que nesse momento é muito parecido, muito semelhante, e a respeito de Pedro, né, do capítulo 2 de Atos. E a esse respeito nós falamos na semana passada. Não quero me deter muito nisso, mas só para te contextualizar. O apóstolo Paulo vai, principalmente no seu sermão, demonstrar que todo o Velho Testamento aponta para Jesus e que o grande pecado, né, ou aquele pecado que, digamos assim, é por causa dele que todos os outros atos pecaminosos nós acabaremos cometendo. Ele demonstra que o grande pecado é não reconhecer Jesus como o Senhor. Eles então, depois de terminado o trabalho feito ali, seguem para a cidade. Não sei quantos de vocês já tiveram a próxima cidade, né? Quantos de vocês já tiveram a curiosidade de olhar? Na maioria das Bíblias hoje tem mapas, e você olha os mapas da viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele sai da sua cidade, ele vai então para a ilha, dessa ilha ele vai para o continente novamente, ele sobe, né, ali do litoral, ele sobe, que é montanha, né, para a cidade de Antioquia, e da Antioquia ele vai seguindo, digamos assim, para o oriente, e ali ele então vai chegar na cidade de Icônio, desce um pouquinho a cidade de Listra, e praticamente uma do lado da outra era a cidade de Derbe. Não eram assim grandes cidades estas, mas o que acontece então agora na segunda parte da viagem missionária? Segue então o apóstolo Paulo e Barnabé para a cidade de Icônio. Ele começou a enfrentar a oposição dos judeus em Antioquia, daqueles judeus que se recusaram a aceitar as evidências, as provas. Eu estive com o pastor Jonas Madureira alguns dias atrás. O pastor Jonas Madureira está ficando mais conhecido, assim como alguns outros que a gente acaba conhecendo. A gente poderia citar alguns nomes aí, né? E graças a Deus ele tem feito um trabalho muito maravilhoso, e ele contou uma experiência que eu tive a oportunidade de falar com ele. A experiência que ele contou foi gravada, isso provavelmente deve ter acontecido lá para 2010, por aí, e ele falando da filha dele, que ele tinha falado, a filha ainda na época era pequena, bem pequena, não sei quantos anos, mas eu imagino aqui talvez 5, por aí, e ele tinha falado com ela: olha, não come chocolate, não come o chocolate que está ali. E foi para o escritório, fazia lá o trabalho dele, e quando a filha passou pela porta do escritório, ele chamou de novo: fulana, vem aqui. E ele disse para ela: eu não falei para você não comer o chocolate? E ela disse: mas eu não comi o chocolate, papai. Aí ele fala: você comeu o chocolate sim. Eu não comi o chocolate. Aí, vem aqui, pegou pela mão, levou até o banheiro, levantou-a e mostrou no espelho, a boca toda suja de chocolate. E aí, ele ainda usa até uma frase, quando ele falou isso, como boa filha de Eva, que todos nós somos, né? Ela falou: eu não sei como isso veio parar aqui.
como se o chocolate ganhasse vida e se lambuzasse a boca dela, né? Diante das evidências da imagem dela no espelho, ela negou que tinha feito isso. Irmãos, e diante das evidências das Escrituras, aquele povo tinha todo o Velho Testamento, todos os milagres, todas as evidências necessárias para reconhecer que Jesus é Deus. Eu quero falar para vocês que estão aqui à frente, para vocês que estão aí atrás, vocês têm todas as evidências de que Jesus é o Senhor, e não reconhecer que Jesus é o Senhor é o maior dos pecados. O grande problema nosso não são as nossas mentiras, os nossos adultérios, as nossas enganações, os nossos vícios. O grande problema nosso é que nós não reconhecemos Jesus como Senhor. E reconhecer Jesus como Senhor não é sair da sua casa e vir assistir esse culto aqui agora, porque isso aí qualquer um pode fazer. Na verdade, milhares e milhares de pessoas estão frequentando uma igreja nesse momento, mas elas têm tudo, menos Jesus como Senhor das suas vidas. Elas não reconhecem Jesus como Senhor. As suas atitudes, os seus comportamentos, a sua maneira de agir, elas vivem como sendo elas próprias o Senhor das suas vidas. Esse foi o grande problema daqueles judeus. Diante de todas as evidências, eles endureceram seu coração e não reconheceram que Jesus era o Senhor, e vão atrás dos apóstolos na cidade de Icônio. Nessa cidade eles sofrem uma dura perseguição. Eles seguiram a mesma estratégia que já tinha feito em Antioquia. Eles vão até a sinagoga e pregam o evangelho, muitas pessoas se convertem, e ali gentios, e eles dizem que, talvez usando de uma hipérbole, a cidade inteira ali estava dividida porque muitos converteram-se, mas aqueles judeus também da cidade de Icônio que se recusaram a crer, juntamente com os outros que vieram, conspiraram contra o apóstolo Paulo. Conspirar é uma frase, é uma palavra chique, bonita para dizer fazer fofoca, inventar falsos de outras pessoas. Então foram isso que eles fizeram. Na verdade, a legislação de muitos países, a brasileira, ela não chama fofoca de fofoca, ela chama fofoca de conspiração, também de calúnia, e crime. Isso aí dá cadeia, e você sabe que Deus abomina a fofoca. Esse povo então conspirou contra os apóstolos, mas eles permaneceram firmes diante da oposição. Eles foram ameaçados de morte ali na cidade de Icônio, e eles não fogem, mas eles precisam seguir o caminho. Muitas pessoas entregaram a vida a Jesus, muitos de fato reconheceram que Jesus era o Senhor, e eles seguiram a viagem. Vão então para a cidade de Listra, e Listra e Derbe, provavelmente elas eram muito próximas mesmo uma da outra, quase que considerada uma mesma cidade. Eles ali pregam o evangelho, ali não havia sinagoga, então a gente percebe que a pregação deles muda um pouquinho. Como não tinha talvez quase nenhum judeu, provavelmente tinha, não vou dizer que não tinha nenhum, mas não tem como dizer que não tinha nenhum, mas com certeza tinha menos de 10, porque se tivesse esse número tinha uma sinagoga, porque onde tinha pelo menos isso eles faziam uma sinagoga, então não tinha nem isso, Eles então viram que o público ali agora era só de gentios, por isso a pregação não é mais contar aquela história do Velho Testamento, porque o gentio não sabe nada. Se a gente for pregar o evangelho num país islâmico, se for pregar o evangelho na Coreia, quem sabe depois dessa pregação de hoje, quando eu fizer o apelo, você vai querer ir para a Arábia Saudita, para o Irã, eles lá não sabem quem é Jesus, o povão mesmo não sabe quem é Jesus, eles nunca ouviram falar de Jesus como sendo Cristo, dentro de uma perspectiva cristã, como nós temos ouvido. Então chegar lá e falar que a Bíblia fala, que não adianta, eles nem vão saber o que é Bíblia, por assim dizer, assim como talvez você não sabe nem o que é o Corão.
falar aqui é o Corão, você não faz nem ideia do que seja esse Corão, pérola de grande valor, você fala, o que é isso? Não faço a mínima ideia do que isso é. Assim lá, se você chegar lá e falar da Bíblia, das Sagradas Escrituras, então eles já vão direto na pessoa de Deus, aí talvez não se referindo não somente ao Pai, mas à Trindade, né? Esse Deus trino é o Deus criador de todas as coisas. Tudo isso que vocês olham aí, vocês sabem que foi criado por Deus. Eles adoravam outros deuses, mas ele chega apresentando que existe um único Deus verdadeiro que criou todas as coisas. E para testificar de que eles eram servos desse Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, eles são usados para curar um paralítico. Novamente a gente vê uma semelhança com Pedro aqui, né, que na porta do templo, lá em Atos 2 ainda, no comecinho de Atos, ele cura um paralítico que estava na porta do templo, no caso do templo judaico. Aqui evidentemente não era, mas ali aquele homem, Paulo ordena, levanta e anda, e assim é feito. Sinais e prodígios são realizados por mão desses apóstolos, para que isso fosse a testificação, e que não fosse apenas mais um engodo, mas alguém apresentando um outro Deus. Essa é a razão, irmãos, porque esses apóstolos, eles foram cheios de poder, cheios de autoridade, de uma forma diferenciada, porque era necessário que se fosse feito dessa maneira. Às vezes eu me pergunto, poxa Senhor, por que eu aqui, né? A gente não pode ver tantos milagres, por que com Paulo sim, conosco aqui, talvez não? Bom, primeiramente não me cabe questionar a Deus, né? Quem sou eu? Como é que o barro vai dizer para o olheiro, por que você me fez assim? Deus é Deus, e nós não temos o direito de questionar não uma dúvida sincera, Deus não nos condena por isso, mas fazer um questionamento duvidando do caráter de Deus, isso é claro que nós não podemos fazer esse questionamento. Por que o Senhor não faz hoje como o Senhor fazia nos tempos antigos? Será que o Senhor perdeu o poder? Será que o Senhor é aquele Deus que tem preferência por um e não tem preferência por outro? Se por detrás da nossa pergunta tem essas intenções malignas, a gente tem que se curvar e pedir perdão a Deus, né, que não nos impute esse pecado. Mas é claro, não era essa a minha dúvida era uma dúvida sincera. Qual a diferença, o porquê disso, né? Precisamos pensar, irmãos, e ter em mente que hoje nós temos as Escrituras que testificam, estão ali escritas, elas são a evidência, né? O chocolate na boca da criança, mostrando que esse Deus que deu, a Bíblia fala do Deus que é o único e verdadeiro. Então, eu hoje não preciso de milagres extraordinários para crer que Deus é Deus, porque a Escritura me diz que Deus é Deus. Então eu não preciso de outras coisas. Mas é claro que nós oramos e pedimos a Deus que realize milagres, e Ele continua realizando. E se Ele quiser fazer hoje, aqui e agora, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, Ele é Deus. Eu não vou dizer para Ele, eu rasgo a minha Bíblia se o Senhor não curar. Eu não vou dizer isso, isso é afrontar a Deus. Ele faz o que Ele quer. Ele é Deus, Ele é o Senhor, nós somos os servos. Mas humildemente nós pedimos. Agora aqui com o apóstolo Paulo era diferente. Que credenciais que ele iria mostrar? Onde está escrito que esse Deus é Deus? Ele não tinha essa, ele estava na autoridade dele. Seria isso. Só que ele era Paulo, o servo, o ser humano. Então o Espírito Santo o capacita com o poder para ordenar aquele sujeito ali, levanta e anda. E aquele sujeito levantou e andou. E as pessoas, mas que autoridade é essa? Que poder é esse que você tem? Ele fala, eu estou falando no nome do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Você veja como o povo, irmãos, é inclinado à idolatria. E aí nós não podemos deixar de perceber, né, algumas semelhanças e algumas coisas que tem hoje. As pessoas vão querer lá tocar na pessoa, né, pôr a mão, né, lamber a testa suada do sujeito, enfim, essas coisas todas aí. O povo é inclinado à idolatria desde essa época. Então, ao invés de reconhecerem, né, que Deus é esse, eles falam, não, é Júpiter e Marte que desceram aqui, nome de deuses
da mitologia grega, romana, né? Há aquela mistureba toda, aquele sincretismo religioso ali, né? Eles desceram aqui e estão entre nós, e havia ali o templo dedicado a Júpiter, eles estavam próximos. A gente não sabe se a multidão foi lá, pegou o sacerdote, né, lá do adorador lá de Júpiter, e falou: você vai lá sacrificar um boi agora, senão você vai morrer, porque Júpiter está aqui. Ou então, pode ser, e aí pode ser, né, o sujeito viu aquilo, ele esfregou: opa, vou ganhar um dinheiro com isso aí, né? Já pegou o boizinho, levou lá: pessoal, dá um dinheirinho aqui, vamos sacrificar. A gente não sabe exatamente qual é a intenção do povo. O fato é que iam cometer uma blasfêmia, e o texto nos diz que foi com muito sacrifício que eles conseguiram debelar ali aquela situação. No entanto, vieram aqueles, né, aqueles agoureiros, aqueles fofoqueiros, conspiradores, né, fizeram as fofocas de sempre, destruíram a imagem do servo de Deus, dos servos de Deus, e ali a coisa foi feia, na cidade de Listra, apedrejaram Paulo. Provavelmente ele desmaiou, né, com uma paulada, teve uma concussão, uma paulada, uma pedrada, e aí falaram: morreu. Arrastaram Paulo para fora da cidade e deixaram lá para os cães comerem, os abutres, sei lá, alguma coisa assim. Mas ele recobrou os sentidos, ele volta para a cidade. Você imagina, os hematomas, o sangramento, aquela coisa toda. Ele volta para a cidade, Barnabé: vamos para Derbe. Lá eles continuam pregando o Evangelho. Não sabemos a razão, mas decidem voltar pelo mesmo caminho que foram, só que no caminho de volta eles foram visitando as igrejas que foram plantadas. Ali eles consolam os irmãos, confortam os irmãos. E qual é a mensagem que esses apóstolos dão ali? Pare de sofrer, seus problemas terminaram, vocês agora se converteram. O que você precisa? Retornar à pessoa amada? Agora vamos resolver o seu problema. É dinheiro que você está precisando? Então vem aqui que agora você se tornou um filho do rei, você vai ficar rico, né? É saúde que você precisa? Vem aqui agora que eu vou orar e você vai sair daqui curado. Não é essa a mensagem que eles pregam. Mas eles não foram consolar. Mas não é isso que a gente normalmente quer como consolo, né? Ai, estou machucado aqui, sopra. Qual o consolo que eles foram levar para aqueles recém-convertidos? Veja, eles acabaram de se converter, alguns meses atrás ali, semanas, através de muitas tribulações, é que nós vamos entrar no reino dos céus. Irmãos, uma mensagem dessa, ela não é nem um pouquinho simpática. Quem é que quer ouvir isso? Somente aqueles a quem Deus abriu as portas da fé, como nos diz aqui o texto que você acompanhou comigo. O reino é de quem? O reino não é nosso, o reino não é dos homens, o reino é de Deus. E se a gente imaginar reino e fazer essa ilustração, tem um reino, tem um castelo, o rei está no castelo, quem está do lado de fora é que quer entrar. E você já viu em filmes aí de castelos, né? Tem uma grande um lago ali, o rio, com crocodilo, com peixe elétrico, com dragão, com aquele monte de coisa, e aí o rei fala: pode baixar a ponte. Aí eles, né, com aquela corrente lá, aí abaixa a ponte, pode entrar. Quem abre a porta da fé é o Senhor. Quem chama, pode até ter alguém lá: Senhor, eu quero entrar, mas se Deus não abrir a porta da fé, ninguém entra. Mas quando o Senhor abre a porta da fé, quando é Deus que dá a fé genuína, é um povo que não retrocede, é alguém que está disposto: sim, eu agora vou sofrer pelo teu nome, eu sei que vou passar tribulações, eu sei que vou passar por perseguições, mas eu sei agora em quem eu tenho crido. Este é o Evangelho que nós temos que continuar anunciando, irmãos, a despeito
da grande propaganda que a gente tem visto aí fora, e hoje com a força da mídia, com a força dos WhatsApp, dos mídias sociais da vida, nós temos que continuar pregando o Evangelho. Eu todo dia recebo de uma pessoa alguma benção, né? Você hoje vai ser abençoado. Você crê nisso? Escreve amém aí, né? Quem não crê, você vai ser abençoado hoje, você vai receber uma grande bênção hoje. Quem não crê não vai, como é que chama lá? Republicar, né? Compartilhar, né? Quem não crê não vai compartilhar. É difícil ceder à tentação de não falar uns impropérios ali, mas eu simplesmente, né, deixo passar, deleto. Tem um ou dois que eu já marquei lá para não receber mais, porque eu não aguento mais de perturbação desse negócio. Enfim, nós temos que lutar contra isso, porque nós temos que pregar um evangelho, um evangelho de renúncia, renunciar ao pecado, renunciar, irmãos, para receber, renunciar nessa vida para receber 100 vezes mais na vida eterna lá nos céus. Eles retornam então, e nas 4 cidades onde passaram, eles consagram ali presbíteros, eles elegem junto com a comunidade, eles elegem os presbíteros, os líderes da igreja. Isso aqui me dá um nó, irmãos. Eu confesso para você que eu aprendi também que a gente não deve, digamos assim, querer trazer teologia no púlpito com a igreja. Essa teologia tem que falar com os teólogos, né? Aí academicamente falando mesmo. Em que sentido? No sentido de que eu tenho aqui uma questão complicada, como é que eu vou tratar esse negócio aqui? Mas eu quero compartilhar com você, porque quando nós olhamos lá para 1 Timóteo capítulo 3, nós vemos ali regras duríssimas para a escolha de presbíteros. Para que a pessoa seja líder na igreja, ela tem que ser irrepreensível, não pode ser qualquer um. A lista do capítulo 3 de Timóteo ali, vai do versículo 2 até o versículo 8. E o que é um líder irrepreensível, né? Marido de uma só mulher, hospitaleiro, que não tenha problema de moral nenhum, tem uma, né, conduta moral ilibada, né? Alguém que não dê mau testemunho das pessoas que não são crentes, né? O que as pessoas lá do mundo falam, o que os patrões falam, se é um patrão, o que os empregados falam, né? Que é um patrão que rouba do empregado, ou então se é o patrão dá bom testemunho, o empregado que chega na hora, não fica molengando, essas coisas assim, que não dá desfalque, que não faz coisa errada, que não tem o nome sujo não corro outra palavra aqui, perdão se for uma palavra chula, por safadeza. E se acontecer um problema na vida, um desequilíbrio, uma doença, um incidente, a gente passa por apertos, isso qualquer pessoa está sujeita a isso, mas quando é por mau caratismo mesmo, né, aí é outra história. Enfim, a gente precisa tomar cuidado com isso. 1 Timóteo capítulo 3 é que está dizendo isso, e aqui, poxa vida, eles já chegaram e elegeram logo aquelas pessoas. Será que o apóstolo Paulo recitou aquelas regras ali? Provavelmente isso pode ter acontecido, mas o fato é que eles não deixaram a igreja sem uma liderança formal, escolhida, eleita, porque é assim que tem que ser. Na ida, eles passaram pela cidade de Perge e seguiram direto. Na volta eles param na cidade de Perge e aí sim anunciam o evangelho, mas não nos é dito mais nada do que aconteceu. Eles vão para um porto e desse porto pegam um navio direto para a cidade. Isso é o que aconteceu em brevíssimas palavras aqui no restante dessa viagem, da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu queria tirar aqui 3 aplicações, irmãos, contextualizadas para os nossos dias de hoje. A primeira delas, eu já trabalhei um pouquinho, quero apenas lembrá-lo, é debaixo de muita perseguição e oposição que o evangelho é pregado no mundo inteiro.
Irmãos, o Evangelho nunca foi pregado com facilidade. Nós temos que sofrer e pagar o preço para isso. Hoje nós temos um privilégio absurdo e às vezes eu me constranjo, irmãos, eu fico constrangido e às vezes até amedrontado. Senhor, nós temos uma vida tão boa, nós não sofremos perseguição nenhuma por sermos crentes, e hoje a gente falava muito antes da principal emissora de TV do Brasil, como inimiga dos crentes. Hoje a coisa já não está mais assim, a gente já viu, ela já fez um programinha gospel aqui, outro ali, ela grava discos aí, CDs de cantores gospel, dá uma no cravo, outra na ferradura, ela acende uma vela para Deus e para o diabo, faz isso mesmo, mas agora já não bate mais tanto nos crentes como batia antes, diretamente. Eu acho que talvez agora está sendo pior, porque antigamente era fria, agora é morna, e aí, de acordo com o Apocalipse, a mornidão é pior do que a frieza, confunde muita gente, engana muitos incautos. Mas antigamente a gente ainda sofria alguma, hoje não tem mais isso. Hoje as pessoas têm orgulho de dizerem que são evangélicos, mesmo aquelas que vão desfilar nuas no carnaval, elas dizem que são evangélicas com muito orgulho. Eu não consigo entender isso. Artistas, outro dia vi um artista aí, filho de pastor, pregando o evangelho, e fez um filme de nu, consumindo cocaína, assim, de uma maneira, Mas como é que pode um sujeito crente ser compatível com... mas é só arte. Eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Sinceramente, eu não sou moderno a esse ponto, de achar que na hora de fingir ali como artista, está liberado, você pode ser o demônio. Eu sinceramente não consigo fazer esse tipo de distinção. Então, quer dizer, é chique falar que é evangélico nesse mundo de hoje, Mas, ainda assim, irmãos, muitas vezes, eu já disse, nós temos que pagar um preço para sermos firmes. Às vezes, diante da sociedade, temos que ter um comportamento diferenciado, temos que, às vezes, lares divididos, manter ali a postura de crente, enquanto o outro não é. Olha o que a Bíblia nos diz: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Irmãos, não existe essa coisa de crente simpático ao mundo, não existe crente politicamente correto. O mundão vai nos odiar. Nós até podemos, no Brasil, nesse mundo ocidental daqui, podemos até ter a liberdade de pregar o evangelho, de viver o nosso evangelho, mas o mundo nos odeia. Odeia os que realmente foram escolhidos por Cristo, que são salvos, que são de fato lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. O crente verdadeiro não é paparicado pelo mundo. O crente verdadeiro, o mundo o odeia. 1 João também, capítulo 3, versículo 13, vai falar na mesma linha. E João 16, 33 nos diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tribulação aqui é aflição, é trituramento, seremos triturados no mundo. O mundo quer fazer isso conosco, e nós não podemos nos conformar com o mundo. Temos que ser contrários às coisas do mundo, não podemos ceder àquilo que o mundo quer. Isso nos traz tribulações, mas devemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e nós somos vencedores com Ele. A segunda aplicação que eu queria fazer aqui, na Bíblia sempre predomina grandes igrejas e não igrejas grandes. Não é o número de membros que determina a grandeza de uma igreja local, mas sua fidelidade à palavra de Deus. Outro dia eu estive fazendo as contas, irmãos. Se todas as pessoas que já passaram por aqui, estivessem aqui, pelo menos desde 2006, quando eu estou aqui, talvez a gente pelas contas por alto assim, já estaríamos batendo o número de 100 membros aqui. Alguns saíram porque mudaram, outros saíram porque
se sentiram mais confortável com outro tipo de pregação, foram para alguma outra igreja séria, ok? Mas uma boa parte, irmãos, saiu daqui porque não resistiu à pregação da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que aqui é a melhor do mundo, eu não estou dizendo isso. Eu acho que tem muitos outros lugares que a pregação, enquanto pregação mesmo, é até melhor. Às vezes eu me gravo até para poder divulgar para os outros e me ouço e falo, meu Deus, que mensagem, né? Tecnicamente cheia de falhas. Mas biblicamente eu posso garantir para você, é a mais absoluta convicção disso, e não é mérito meu, é mérito do Senhor dessa igreja, que aqui na Igreja Batista Betesda, o Senhor é Jesus, o Senhor não é o pastor da igreja, o Senhor não é a assembleia da igreja, o Senhor não são os dizimistas da igreja. Quem manda nessa igreja aqui, enquanto igreja, corpo de Cristo, é o Senhor Jesus Cristo, e Ele fala o que Ele quer falar, e eu sei que Deus fala muitas coisas que nos desagradam, e muitos saíram por causa desse desagrado, porque não querem se conformar à palavra de Deus. Essas igrejas da Bíblia, que eram todas igrejas pequenininhas, mesmo a igreja de Corinto, a igreja que o povo todo se reunia numa casa. Quantas pessoas você acha que se reúnem numa casa? Quando a gente pensa que o padrão de casa daquela época não era muito maior do que o padrão médio das casas que nós temos aqui. Não estamos falando de mansão assim, que só o banheiro dos empregados tem 80 metros quadrados. Não estamos falando dessas mansões aí que muitos dos irmãos que são caseiros conhecem. Está falando de casa, das casas que nós temos aqui. As igrejas todas se reuniam, não eram igrejas grandes, eram grandes igrejas, grandes no poder de Deus, na fidelidade a Deus, no serviço ao Senhor. Esse é o tipo de igreja que prevalece, esse é o tipo de igreja que o Senhor Jesus Cristo vem buscar. E por último, uma igreja precisa de líderes, e aqui eu quero fazer uma aplicação muito prática aqui, eu gostaria de chamar muito a atenção dos homens da igreja. Eu sei que temos tido, que todo o tempo de temporada a gente tem realmente muitos trabalhos, irmãos. Nós temos falado, e esse é uma das coisas que hoje tem sido das mais impopulares no nosso Brasil, quando nós dizemos, mas impopulares dos dois lados, porque somos mal interpretados em todos os sentidos. Quando nós falamos que não temos pastoras, os irmãos, as irmãs vão visitar igrejas de outras denominações. Eu digo mais uma vez, minhas irmãs e meus irmãos, eu oro a Deus por todas as denominações da nossa cidade. Nós não somos a única igreja certa, nós não somos a melhor. Eu tenho certeza que existem crentes firmes, sinceros, verdadeiros em todas as igrejas verdadeiras, porque nós temos falsas igrejas aqui na nossa costa sul, tem igreja falsa aqui, se parece igreja de Cristo, mas não é, mas talvez seja uma, duas, quem sabe muito três, as outras são igrejas verdadeiras, são diferentes de nós, tem às vezes alguns aspectos teológicos diferentes de nós, que não faz a mínima diferença no que diz respeito à questão da salvação, talvez é um ponto de vista diferente. Mas tem uma coisa que nós não podemos abrir mão, é de princípios e de ordens claras nas Escrituras. Por exemplo, não existe pastora enquanto líder espiritual. Eu vou usar o termo que não é um termo correto, biblicamente falando, mas para o nosso entendimento ele é. Não existe sacerdotisa na Bíblia. Você nunca viu uma sacerdotisa. Todas as nações no passado, nas suas falsas religiões, tinham as sacerdotisas. Israel foi a única nação que Deus não instituiu sacerdotisa. Eram os homens que eram sacerdotes. Eu recebi um vídeo e fiquei escandalizado com esse vídeo. Na Europa, como é que está lá a afeminização dos homens. Não é homem homossexual, não. É homem, heterossexual, tudo mais. Mas tudo umas coisas que... Essa teologia feminista que começou pequenininha e hoje está invertendo as coisas,
Isso também é doutrina de demônio, porque afronta diretamente as Sagradas Escrituras. Eu sei que no nosso Brasil, no Ocidente, há uma certa confusão. Eu tentei até na escola bíblica aqui, nas nossas quartas-feiras, mas eu acho que talvez era uma feijoada puxada de bode. Eu dei uma baixada de bola, falei, eu volto numa outra ocasião. Eu sei que são alguns assuntos, mas existe uma diferença entre ofício e o dom. Dom enquanto habilidade natural, né? Tem gente que tem habilidade natural para pintar, para fazer caricatura. Você já viu gente que faz caricatura? Ele olha para a sua cara assim, faz um desenho, que é um desenho torto, mas parece com você. Eu acho impressionante esse negócio de caricatura, né? Ele distorce uns traços, mas você reconhece que é você. Mas como é que pode isso? Eu vi um sujeito fez a minha em 5 minutos. Eu falei, não é possível isso. Que habilidade! E eu nem ali 3 horas tentando fazer a minha própria, mas não cheguei nem perto do negócio. Então são habilidades que as pessoas nascem com ela. Uma delas é a habilidade de aconselhamento. Tem gente que sabe aconselhar, sabe usar as palavras corretas. Outras é a habilidade de ensinar. Ensina a fazer qualquer coisa, ensina até a fazer bomba, ensina a fazer bomba de chocolate, eu estou falando nesse sentido. Cozinhar bem, né? Levantar umas paredes. Tem gente que tem habilidade de ensinar. Aí, independente se é homem ou se é mulher, esses dons, essas habilidades, Deus deu a todos. Então as mulheres podem ensinar, as mulheres podem falar do Evangelho, não só pode, como deve. As mulheres devem ser lideradas por outras mulheres. Isso é orientação bíblica. As mais velhas orientam, lideram as mais jovens. É assim que tem que ser. Mas exercer o ministério pastoral enquanto autoridade espiritual, e aí vamos colocar sacerdote, e isso é proibido nas Escrituras, claramente proibido nas Escrituras. Nós vemos isso lá, o apóstolo Paulo falando isso nas Escrituras. Bom, eu não quero me indispor desnecessariamente com as outras denominações, mas nós temos esse cuidado, nós temos esse entendimento, e é um entendimento que hoje ele é absolutamente impopular, inclusive aqui dentro. Eu poderia ler a mente de alguns de vocês aqui que discordam disso, mas se quiser sentar, vamos sentar e vamos pegar a Bíblia e vamos olhar na Bíblia. Eu posso sentar com você e gastar todo o tempo do mundo para lhe mostrar nas Escrituras, começando em Gênesis 1 e vamos até Apocalipse. Vamos livro por livro, nós vamos ver onde que na Bíblia ela diz essas coisas. Mas por que os outros têm? É problema deles, eles vão se entender com a liderança deles lá. Mas o porquê que essas coisas estão acontecendo? Porque os homens principalmente estão se acovardando, estão deixando de lado, estão recusando a liderança que Deus os criou para exercerem, estão abrindo mão. Eu não quero, recusam a liderança na sociedade, recusam a liderança na família, recusam a liderança na igreja. E se você é salvo, se você foi escolhido por Cristo, você não pode em absoluto recusar, porque é Deus quem está lhe ordenando. E nesse sentido, irmãos, nós temos aqui eu coloco aqui 3 tipos de líderes, sem invenção da minha cabeça. Se está certo, depois você pode conversar comigo aqui, e eu estou aberto aqui eu classifico dentre os 3 líderes aqui, os voluntariosos, os obstinados, vulgo cabeçudo, e os réprobos. Nós temos todos esse tipo de gente na liderança da Bíblia. Os voluntariosos, eu poderia citar muitos, mas o que eu mais admiro é o Jeremias, o profeta Jeremias. Eu poderia citar todos da Bíblia, mas o porquê que eu gosto de Jeremias? Eu gosto de Jeremias porque, como já disse outras vezes, ele é o maior exemplo de alguém que foi absolutamente fiel a Deus, e no entanto não obteve sucesso no mundo. E a gente hoje quer ser líder, enquanto tem um monte de gente seguindo a gente. Quando para de seguir, não, eu não quero mais. Eu falo especialmente na igreja, né?
Se a gente está servindo, se aí uma igreja grande, muitos líderes, muitos liderados, muita gente dando ouvidos, o que eu estou falando, a gente vai. Quando não tem isso, agora eu não quero mais ser líder. Jeremias não. Jeremias foi um sujeito que abriu mão de tudo. Já disse isso, eu repito, ele estava noivo, ia se casar, e Deus fala: Jeremias, eu estou te escolhendo. Primeira coisa que você vai fazer, desmancha o noivado, porque você não vai poder casar. Meu irmão. E segue a vida. E no finzinho da vida, depois de muitos anos de ministério, e ele exercendo um ministério ali fantástico, ainda no finzinho da vida, pouco antes de morrer, a mulherada ainda acusou Jeremias ainda, porque elas adoraram outros deuses, porque elas deram ouvidos a falsos profetas, e aí foram presas, fugiram e foram presas, e certamente foram mortas depois, e elas culpavam Jeremias pelos pecados delas. É você, Jeremias, está vendo? É você que ficou pregando essa Bíblia para nós aí. Como que isso deve ter funcionado na cabeça de Jeremias, se ele de fato não tivesse certeza em quem ele cria? Ele sabia que não estava servindo a nação, ele sabia que não estava procurando bajulação, ele sabia que não estava procurando reconhecimento humano, ele sabia que ele estava sendo fiel, absolutamente fiel ao Deus verdadeiro que o havia consolado. Do ponto de vista humano, Jeremias é o maior fracasso de toda a humanidade. Até hoje ninguém conhece alguém mais fracassado do ponto de vista humano do que Jeremias. No entanto, eu tenho certeza que ele é um dos fortíssimos concorrentes a estar lá do lado direito. Sabe aquele lugar que Jesus falou? Para quem conhece um pouco mais aí da Bíblia, né? A mãe de João e André e João, né? Chegaram, Tiago e João, chegaram e falaram: um senta da tua direita, outro da tua esquerda, né? Naquela mesa que vai estar todo mundo lá. Aí aqueles dois ali está reservado para quem o Pai quiser. Talvez Jeremias, se não estiver aqui, vai estar aqui. Isso aí eu acho que vai estar lá. O segundo são os cabeçudos, os obstinados. E aí o exemplo dele é o Jonas. O Jonas obedeceu a Deus em tudo, mas reclamou, foi chutando lá. Para quê? Mas Deus é Deus, Deus é o Senhor. Só que a gente não pode falar, ele não fez o trabalho, não? Sei lá, dá para você pintar essa parede aqui, aí vem, reclama, xinga, murmura, né? Mas pintou, aí você fica assim, né? Você elogia ou o quê? A gente não sabe. E o terceiro são os réprobos, os reprováveis, o Judas, que esteve no círculo mais íntimo de Jesus. Ele não podia recusar aquilo ali, porque quando Deus chama, Deus chama. Ele não podia recusar o chamamento do Senhor Jesus Cristo. Mas, na sua caminhada, ele foi reprovado. Então eu quero dizer, é claro que eu estou dizendo isso para todos, homens e mulheres. Nesse sentido, sim. A diferença que eu falo aqui de mulher aqui é com relação ao sacerdócio, né? E aí, quando a gente chama pastor, ministério pastoral, sinônimo de sacerdócio, aí a Bíblia não coloca as mulheres. Mas no que diz respeito à liderança de uma outra forma geral, claro que as mulheres estão absolutamente incluídas. Então eu falo para todos nós: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que você é chamado por Deus, que você aceitou a Cristo, que você exerceu fé? Sim, eu confesso Jesus como meu Senhor. Como foi dito aqui, se você chegar no céu agora e bater lá, Deus, deixa eu entrar, e Deus falar: por que você acha que eu devo deixar entrar? Porque eu criei em Jesus, né? Eu aceitei Jesus como meu Senhor. Essa, digamos assim, é a resposta certa. Você tem certeza disso, né? Se sim, se você tem certeza, é porque você é um crente verdadeiro. Porque quem não é crente verdadeiro não tem certeza. Começa por aí, né? Porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se eu tenho certeza, é porque o Espírito Santo já testificou. Se eu não tenho, aí o Espírito Santo ainda não testificou.
porque não dá para não ouvir a voz do Espírito. Então, se você tem certeza, você é crente. Agora, que tipo de trabalhador você tem sido? Você tem sido um trabalhador voluntarioso? Você tem sido um trabalhador obstinado, cabeçudo, que só faz debaixo de paulada, cajadada? Ou você, se parar para fazer uma autoanálise, vai ver que você está mais para Judas do que para Jonas? Faz essa reflexão em alguns instantes. Que tipo de trabalhador você tem sido? Que tipo, se você tem se recusado a servir a igreja de Deus, servir a igreja de Cristo. Como você pode servir a igreja de Cristo? Efetivamente servir a Cristo. É óbvio que se a gente for fazer uma comparação muito tosca aqui agora, é lógico, aqui hoje tem espaço para um pregador. Hoje eu falo especificamente no domingo, no dia de hoje, tem espaço para um pregador. Não poderia estar duas pessoas pregando ao mesmo tempo. Então, talvez você não tenha chamado para ser pregador. Mas qual é o seu papel no corpo de Cristo? É o seu papel que você tem que desempenhar. Deus tem um papel específico para você. Qual é o papel que Ele tem feito, que Ele tem demonstrado para você? Quais são suas habilidades? Quais são as suas qualidades, os seus talentos naturais? Você tem colocado esses talentos naturais a serviço de Deus? Senão você precisa fazer isso imediatamente. A igreja precisa de liderança, irmãos. Essa igreja que precisa de liderança. Quando a gente fala de liderança, sinônimo aí de gente que arregaça as mangas e vai executar bem a sua tarefa, porque a tarefa da igreja como um todo é ganhar mais almas para o Senhor Jesus. E aí você já sabe, nós começamos o PEP agora no mês que vem. Não dá para começar o PEP se toda a igreja não estiver envolvida nele. Vamos orar.